Áries, sejam muito bem-vindos ao Vés Tarot. Hoje nós teremos uma leitura intuitiva e atemporal sobre a sua semana. Pode ser que essa leitura saia espelhada. Se não ressoar com você, por favor, procure aqui no canal outras leituras, porque nós não temos apenas o nosso signo solar, nós temos todos os signos e todas as casas em nosso mapa. Curtam, compartilhem, se inscrevam. Para quem quiser e puder, pode contribuir através do Pix. O do Valeu Demais, a minha chave está na descrição dos vídeos. Qualquer valor será muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença, pela sua contribuição. E lembrem-se de ativar o sininho para receber as notificações aqui do canal. 4 de pausa aqui. O mundo invertido, 5 de copas. Cavaleiro de copas. Pajem de copas. Rainha de espadas. E cavaleiro de paus. Tá muito forte aqui a energia desse pajem. 8 de copas. Rei de paus, 6 de ouros e 5 de paus. Aqui existe alguém do seu passado, tá? Áries querendo retornar. Torre, mundo e 2 de copas. Entendi. Tem alguém aí, torre, mundo, 2 de copas. E foi uma pessoa, aqui tá muito forte a energia de uma mulher, tá? Uma energia feminina. Foi uma pessoa que decidiu por fim alguma relação com você. E que é alguém do passado que volta pra te pedir desculpas a respeito de algo. Aqui foi alguém que, por livre e espontânea vontade, rompeu alguma energia em relação a você. E essa pessoa volta. Quando eu falo por livre e espontânea vontade, pode não ter sido um rompimento explícito, no sentido de eu não quero mais falar com você, mas pode ser no sentido de pequenos atos repetidos para forçar com que você se afastasse, entende? Então, assim, eu não te respondo, eu não te considero, eu faço comentários negativos. E aqui é como se essa pessoa soubesse no que iria dar, entende? Aqui tinha uma ciência de que esse caminho ele seria o inevitável, né? Acabaria sendo inevitável que você decidisse pelo rompimento aqui de uma situação. Se não foi isso, aqui pode me falar de uma pessoa que fez alguma coisa muito negativa e levou, né, ao rompimento dessa conexão. Mas aqui, pra mim, é engraçado, porque aqui diria o oculto, fundo do deck, mas pra mim o que tá oculto aqui, ó, é esse cavaleiro aqui, de paus. O porquê eu não sei. Valete de copas, rainha de espadas e especialmente esse cavaleiro de paus. O que a gente tem aqui nesse cavaleiro de paus? Valete de copas, rainha de espadas e cavaleiro de paus. Ó, energia de triunfo. Eita, o inferno. A colheita. E a arte. A feiticeira. Gente, aqui não é uma boa pessoa, tá? O triunfo e a nostalgia. É realmente alguém do seu passado, tá vendo? Nostalgia, 8 de copas, aqui tá reafirmando. É uma pessoa do seu passado. Só que tem alguma situação aqui, a feiticeira, em suas mãos e ociosidade. Gente, eu ia falar isso, eu juro por Deus. Tem alguma coisa aqui nas mãos dessa pessoa, que essa mulher aqui, ela tá correndo contra o tempo, porque ela não pode ser pega com isso aqui. Tem alguma coisa. Pode ser dinheiro, pode ser bens, pode ser o que for aqui, gente. Mas tem alguma energia aqui. De assim, a gente precisa fugir dessa associação aqui. A gente precisa se dissociar. Dissociar não, gente. Desassociar. A gente precisa se desassociar aqui de alguma energia. Gente, me deu até um branco aqui, porque eu acho que eu tenho confundido essas duas palavras. Mas eu queria dizer desassociar. Eu preciso me desassociar de alguma situação. Aqui a gente tem o inferno. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui foi uma pessoa que fez um verdadeiro inferno na sua vida. E volta aqui como pajem, como se nada tivesse acontecido. Reparem que nos cortes aqui, quando eu tava usando esse, tinha saído a torre nessa posição. Aqui foi uma pessoa que fez um verdadeiro inferno na sua vida. E agora quer voltar como se nada tivesse acontecendo, por quê? A colheita. Provavelmente essa pessoa aqui se apropriou de alguma colheita positiva e agora vem o resultado negativo dessa colheita. Entende? Eita, gente, olha isso. Sem querer, eu acabei batendo a mão aqui. Vocês viram onde veio parar? Conflito. Aqui é uma pessoa muito conflituosa. Pode ser até que essa pessoa coloque um filho, uma filha,
um irmão mais novo, sabe? Um primo, alguma coisa assim nesse campo familiar pra se aproximar de você. Clarifica a arte pra mim, do que se trata isso aqui. Cavaleiro de Paus é arte. Tá muito forte essa energia do Cavaleiro de Paus. O urso, demonstrando essa dificuldade, né? Uma pessoa bastante geniosa. A estrela e a casa. A árvore. Aqui tem algo a ver com algo de muito tempo, que já se enraizou. O mensageiro, as nuvens e o cachorro. 7 de copas, é isso. Esse 7 de copas pra mim dá muito a impressão de, não apenas de várias alternativas, mas de ilusão, de fazer uma cortina de fumaça, sabe? Para que não seja visto. Eu não sei aqui se tem 2 pessoas envolvidas, né? Mas 2 pessoas com essa rainha de espadas, ou se essa rainha de espadas é uma dessas 2 mulheres aqui. A arte pra mim fala de encenação. Pode me falar sobre encenação, canto, música, pintura, mas aqui, como essas mulheres estão com instrumentos, na verdade, uma tá com um instrumento, uma espécie de harpa, e a outra parece que tá escrevendo algo. Aqui tem uma... eu esqueci o nome disso, que você coloca pra... eu tenho um, gente, que é pra maquiagem, eu esqueci o nome. Que você usa pra misturar pigmento, pra misturar tinta, ou até maquiagem, eu esqueci o nome. Tipo uma paquinha, sabe? Eu não sei se essa arte aqui tá envolvendo algum tipo de encenação, então a gente precisa fingir algo pra fugir de uma situação. O que eu devo usar aqui? O que é isso aqui? Cavaleiro de Paus, a arte e a árvore. Aqui são 2 pessoas da mesma família, tá? São 2 mulheres aqui da mesma família. Só que essas mulheres aqui, elas estão correndo contra o tempo. É a sensação que me dá. O que a gente tá falando aqui? Cavaleiro de Paus, a arte e a árvore. A espera, tá vendo? A gente não pode esperar. Aqui tem uma urgência. A espera, a conversação, aqui tem reuniões. Não sei o que essa pessoa anda fazendo, que ela tá andando, correndo contra o tempo. Ó, casamento, o inimigo, a morte. Aqui é pra dar fim a algo. A constância de algo que já estava se repetindo e o ladrão. Aqui, como eu disse, essas mulheres, elas podem ter se apropriado de algo, tá? Se apropriado de alguma colheita. A arrogância, a celebração e gente, a futilidade. Aqui, o que foi feito foi pra, tipo assim, eu ferro a sua vida, mas eu tô feliz porque eu tô comemorando, eu tô numa situação financeiramente boa, legal, que tá me possibilitando fazer várias coisas, então festa, badalação, cirurgia, viagens, escola boa pro meu filho, pra minha filha. Aqui tem uma energia assim, tipo, eu não tô nem aí se você tá se ferrando. O que me importa é que eu tô conseguindo dar andamento aqui à minha vida. E por alguma razão existe uma torre aqui oculta, mas não é torre, esse cavaleiro de paus aqui que eu não tô entendendo o que é. Tem um cavaleiro de paus aqui que ele tá muito presente nessa leitura. Quem é esse cavaleiro de paus, afinal de contas? O que ele representa aqui? Não sei se é você tomando providências. Olha, gente. A responsabilidade, a coroação. Saciar a sede, a lua e fruto maduro. Fruto maduro, colheita, saciar a sede, como eu disse. Aqui, alguém estava se aproveitando, né? Estava saciando a sede de... Aqui tem uma coisa de viver experiências, sabe? De viver desejos que talvez essas pessoas tivessem, mas que nunca conseguiram. Aqui tem uva, aqui tem uva. Tem uma coisa aqui de... Ó, é isso aqui, gente. A responsabilidade e o presente. Aqui essas pessoas receberam algo, mas o presente tá me dando essa ideia, né? De recebimento. Essas pessoas receberam algo ou retiraram algo de você, na verdade, para conseguir desfrutar aqui de alguma experiência. E como exatamente, olha, Rainha de Espadas, e como exatamente Áries está inserido aqui nessa situação? 6 de paus. Como exatamente Áries está inserido nessa situação aqui? Qual é a participação aqui de Áries nessa situação? O Imperador. Rei de espadas, 3 de ouros. 9 de paus. 7 de paus. Entendi. E 10 de espadas. Olha que significativo, né?
E aqui a gente tem um 3 de ouros no fundo do deck. Eu perguntei qual a sua participação. E aqui, bem claramente, você tentando se defender de algum ataque grotesco. Aqui, você foi atacado, mas assim, sem a possibilidade de se recuperar. Entende? Aqui mexeu com a sua saúde, aqui mexeu com a sua saúde mental, física, espiritual, financeira, familiar. A saúde aqui em muito sentido, gente. Aqui uma pessoa, ela te vampirizou, tá? Mas assim, não é o vampirismo no sentido energético apenas. Se você tem um bom nome, uma boa reputação, eu sujo esse seu nome e a sua reputação para que essa boa imagem seja transferida para mim. Se você foi a pessoa que construiu algo na sua vida, eu retiro isso de você e coloco como se eu fosse o proprietário ou a proprietária, entende? Então aqui foi assim, muito descaradamente. Alguém agiu aqui para que você ficasse nessa situação, tá? E aqui, ó, teve muito ataque. 9, 7, 16. O quê? Torre, que foi aquela energia que veio aqui no fundo do deck nessa mesma posição. Então aqui tá me falando de uma pessoa que fez um verdadeiro inferno na sua vida, te atacou muito, 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 pra colher alguma coisa, tá? Aqui vocês estão vendo, claramente, ó. Colheita, 7 de paus, alguém que te atacou aqui pra ter uma colheita. Aqui não é... E assim, essa pessoa, ela pode chegar com essa energia aqui do valete de copas, te dizendo o contrário. Ah, não, mas eu achei que você pensasse determinada coisa, eu achei que você faria, eu achei que você tivesse feito. Não, não acredite. Aqui, a carta, o oráculo, gente, não mente. A gente pode ter uma dificuldade na interpretação, que eu tô descartando aqui, mas dizer que as cartas mentem, não. E quando a gente pega oráculos, então, né, que os oráculos são ainda mais explícitos, de certa forma, do que o tarô, porque aqui, por exemplo, a colheita, para você fica muito fácil entender. Se eu pegasse, por exemplo, o 7 de ouros, eu falaria de colheita, dessa possibilidade de colheita, né, da espera para a colheita, mas eu ainda teria que interpretar. Porque uma carta do tarô, ela te dá inúmeros significados. Aqui não, a colheita. Então a gente tá falando o quê? Sobre uma pessoa que agiu ardilosamente, uma pessoa muito fria, que tá vindo pra mim aqui como energia feminina, colheu algo te atacando. Colheu algo fazendo alguma coisa muito, muito, muito negativa, tá? E o resultado foi esse aqui, ó. 10 de espadas. Aqui você foi atacado brutalmente, pessoas fingiram aqui por muito tempo a arte e a constância, que havia uma espécie de encenação, e pode ser, inclusive, que você tenha caído nesse engodo aqui, pode ser que você tenha sido enganado, entende? Não exatamente essas pessoas enganando apenas outras pessoas, porque a gente teve aqui conversação, né, aquela reunião entre várias pessoas, mas aqui pode me falar de você tendo sido enganado por essas duas mulheres aqui, por muito tempo, até dar fim a algo. Tá, e qual o encerramento aqui dessa leitura? Qual o prognóstico dessa situação aqui, desse contexto? O que é que a gente pode esperar disso aqui? Rainha de paus. Aqui é uma pessoa muito caprichosa, tá? 2 de paus e o eremita. 4 de espadas. A sacerdotisa. E imperatriz. O eremita, a rainha de paus e a carta branca. Valete de espadas, 6 de espadas, 9 de ouros. Aqui é o seguinte, explicitamente, o que eles te orientam aqui é não abrir as portas novamente para alguém, tá? Você precisa ter muita ciência aqui de quem você é, porque por mais que essa pessoa ela tenha tentado negar algo em você, por mais que essa pessoa ela tenha tentado destruir a sua colheita, a sua vida, enfim, a sua estrutura, a casa, aqui tá me falando de um senso de preservação que ele precisa ser cultivado. Se em outros momentos você já estava acostumado ou acostumado a abrir as portas para essa pessoa, quando essa pessoa ia lá, te machucava, gente, ouvi denegria, te denegria, enfim, fazia coisas negativas, eles estão dizendo o que aqui? Pé no freio e haja como uma sacerdotisa. São 2 arquétipos muito fortes aqui, tá? Sacerdotisa e a imperatriz. Aqui pra mim tá falando sobre um senso absurdo de valor, de alto valor, de autoestima. E você não tem o porquê se misturar com os porcos novamente. Essa pessoa aqui, gente, ela tá suja. Não tem um fio, não tem um pelo, não tem uma célula nessa pessoa. Acho que uma célula vai ser mais explícito aqui pra vocês entenderem. Não tem sequer uma célula nessa pessoa que esteja limpa. Entende o que eu tô falando? Aqui é uma pessoa muito suja, muito suja. Mas assim, é suja espiritualmente, é suja mentalmente, é suja moralmente, é suja fisicamente, é suja em muitos níveis, tá? Então, não se sinta mal. Eu acho que essa é a questão. Não se sinta mal aqui por ser firme nas suas ideias. Então, assim, eu não quero mais contato com você, você já teve a sua chance e eu vou optar aqui pela minha preservação. O eremita, exílio, isolamento. Aqui tem um isolamento que ele precisa
ser feito. Reparem, ó, 4 espadas, que é essa energia aqui de reclusão, eremita também me fala de reclusão, e a sacerdotisa também. Então eu me fecho no meu mundo pra me purificar, pra me limpar, pra viver aquilo que eu quero. Aqui não tem necessidade de você se misturar com alguém, por mais que essa pessoa chegue contando as histórias mais absurdas e bonitas. Ai, porque eu me arrependi, porque eu não deveria ter feito, meu amor, problema seu. Você fez obrigado? Você tava com a arma na cabeça? Você não tava, você fez o que você queria. Eu te dei motivo? Não. Então acabou. Entendeu? É essa aqui que tem que ser a sua postura, ó. Idade de ouro. Equilíbrio, ordem e paz. Mantenha a paz, tá? Mantenha a paz. Você não tem nada a ver aqui com o que uma pessoa fez. Absolutamente nada. Aqui é uma pessoa maior de idade, né? Rainha de espadas, tá me falando de uma mulher uma mulher madura. Uma pessoa capaz, uma pessoa coerente, de certa forma, porque essa pessoa aqui tem uma capacidade de pensar. Então, não é doida, entende? Aqui alguém sabe exatamente o que estava fazendo. Porque pra mim, doido é quem rasga dinheiro, é quem sai fazendo as necessidades na rua sem pensar nos outros. Pra mim, isso é o doido. Civilidade. Tá vendo? Aqui alguém não foi civilizado. Mas seja você a pessoa civilizada. Osíris, mumificação, essa é a energia que eu falei, de reconstrução. Alguém vai tentar reconstruir, tá vendo? Despertar. Aqui eu não sei se essa pessoa, ela teve um despertar ou me fala exatamente disso aqui, que eu mencionei agora por último. Então, assim, desperte em relação a essa necessidade que existe de você se fechar no seu mundo e se preservar, tá? Aqui não há motivo, aqui não há porquê pra você reabrir as portas para essa pessoa. Desafio, rebeldia, inconformismo e insistência. Tá vendo? Aqui alguém já tinha sido avisado, gente, em relação a comportamento, em relação à postura. Uma pessoa que pode ter tido orientação espiritual. Ó, exatamente, castigo e conciliação. Tá vendo que engraçado? Então, assim, eu ferro... Olha a dinâmica do pensamento dessa pessoa. Eu ferro a tua vida, mas aí eu volto como se nada tivesse acontecido para dizer que, poxa, me arrependi. A deriva, coerção, abandono e limitação. Aqui, ou você foi abandonado em uma situação, ou você escolheu fechar as portas aqui. O castigo, a consequência, retribuição e karma. Então alguém despertou aqui, mas despertou, ó, na base da pancada. Se essa pessoa aqui não tivesse agora à beira de um abismo, se essa pessoa aqui ela não tivesse agora de frente para alguma situação de castigo, uma situação muito negativa que ela própria construiu, essa pessoa aqui ela não teria tomado providência alguma, tá? A conciliação. Essa conciliação aqui só vem, reparem, a sequência. Essa conciliação só chega depois da energia de castigo. Aqui, gente, não foi antes. Não veio assim. Vocês viram aqui me baralhando. Não veio assim. Alguém aqui só volta, alguém aqui só tenta reconciliar, só tenta consertar, só tenta refazer algo depois que se deu conta que uma situação e ela tá desmoronando, tá? E como eu ia dizendo, essa pessoa aqui, gente, ela pode ter recebido orientação espiritual de alguém. Essa rainha de paus aqui, ó. Fulano, não faça isso, não mexa com essa pessoa, porque essa pessoa tem proteção assim, tem proteção assado. Fulano não fez e não vai fazer nada pra você. Fulano é assim. Fulano... Não, eu quero. Eu quero porque eu sou topetuda, eu sou topetuda. Eu vou fazer. Alguém aqui se esqueceu completamente de alguma orientação que tinha recebido. Fulano não faça. Eu não sei porque eles estão dizendo isso aqui. Não faça. Fulano não faça. É por sua escolha. Você quer fazer, faça. Mas assim, o que a gente tá dizendo pra você, não faça. Isso não vai dar bom. Alguém aqui, gente, recebeu orientação espiritual, tá? Pode ter sido aqui de um sacerdote e por alguma razão, ó, deu um branco aqui na cabeça de alguém. Não, vou fingir que isso aqui nunca existiu. Eu não quero nem saber, tá? De novo, rainha de espadas, 10 de paus e 9 de espadas. Gente, aqui tem uma preocupação imensa por conta de tudo que foi feito e não foi pouca coisa. 10 de paus é o exagero. É a carta do excesso, é a carta da sobrecarga. Então, vocês imaginem aqui a quantidade de coisas que uma rainha de espadas fez. E teve alguém que recebeu uma orientação espiritual claríssima. Não faça, não vá por esse caminho, não é o que você tem que fazer. Fulano não é assim, sabe? Aqui tem uma coisa de não mexa. Não mexa que você vai se arrepender, e essa pessoa escolheu mexer. E aí, gente, alguém aqui não pode chegar agora e falar assim, ah, não, eu não fui avisado. Não, você foi avisado, claro que você foi avisado. Primeiro que a situação já era muito absurda, né? Você não precisaria nem ser avisada. Mas você foi avisada. Aqui teve alguém que foi, ó, confirmando o que eu falei, gente. Confirmando o que eu falei. Olha isso. O sol e a presunção. Presunção não, gente. Persuasão. Aqui é uma pessoa muito presunçosa, gente. Meu Deus, eu não ia falar presunção. Alguém aqui foi atrás de uma luz, ó, de uma orientação espiritual. E é uma pessoa, aqui uma rainha de paus, mas pode ser que não seja apenas pessoas dos signos de fogo, tá? Áries, Leão, Sagitário, que pra mim tá falando sobre o gênio de alguém. Alguém aqui foi
Assim como não significa também que é uma pessoa virginiana, né? Porque a gente tem um virgem que não limita. Aqui tem uma pessoa que foi atrás de uma orientação espiritual. E essa mulher aqui, ó, não seguiu nada do que essa pessoa falou. Rainha de Paus é a bruxona do tarô. Alguém foi pedir orientação espiritual para um sacerdote. E esse sacerdote virou as costas e falou: fulana, não faça isso. Não faça porque isso aqui não vai dar bom. Porque Cicrano, que é quem você quer atingir, é assim, assim, assado. Essa pessoa tem essa proteção. Não faça. Simplesmente encerre esse vínculo, siga a sua vida. E alguém aqui não quis fazer isso. Não é uma coisa recente, tá? Isso aqui tem muitos anos, gente. Tem muitos anos aqui que alguém recebeu uma orientação espiritual para não fazer alguma coisa. E essa pessoa aqui, ó, tentou convencer. Esse sacerdote aqui tentou convencer o sol e a persuasão. Essa pessoa que te atacou de não fazer alguma coisa. Principalmente a respeito de energias. Principalmente a respeito de manipulação espiritual, mas também esses conselhos poderiam ter sido aproveitados não apenas no campo espiritual. Ó, por quê? Coerção, abandono e limitação. Olha, você não tem o que fazer isso, abandone uma situação, né? Seja civilizada, coloque ordem nisso aqui, fique em paz, siga seu caminho. E alguém não quis. Aqui pode me falar de uma pessoa, olha isso. A amizade, a premeditação e o banimento. Banimento é proibição. Alguém foi orientado aqui a não fazer algo, e essa pessoa fez do mesmo jeito. Então, não fique com pena de fulano, ó, testemunho mais de Paus e provedor. É isso aqui. Não fique com pena de fulano, de cicrano, de beltrano, que te ferraram imensamente, sem pena, sem dó nem piedade, e sem razão aqui, gente. Sem razão. Vocês viram que teve um momento aqui que eu peguei, ó, que tinha saído a carta da feiticeira. Então tem uma pessoa aqui que ela é muito negativada, tá? Tem uma energia muito negativa, muito ruim. Ó, olha isso, a inveja. Gente, caiu a inveja aqui. Meu Deus. Música celestial. É inacreditável, gente. Aqui é uma amizade que não vale nada. Ou já foi uma amizade, tá? Na verdade, eu não posso nem chamar isso aqui de amizade, né? É amizade entre aspas, porque uma pessoa que tem coragem de fazer isso aqui com um ser humano, gente, pelo amor de Deus. E gratuitamente. Gratuitamente. Imagina se você fosse como essa pessoa que é, tá? Despertar 2 vezes. Imagina se você fosse como essa pessoa foi com você. Eu acho que você não estaria nem aqui pra contar a história. Porque essa pessoa sem motivo fez tudo isso aqui. A curiosidade, alguém foi mexendo no que não deveria. O descanso, alguém foi orientado. Caramba, vá cuidar da tua vida, filha da mãe. Vai fazer o que tu deve fazer, que é cuidar da tua loucura, da tua insanidade, da tua mente ruim. Porque eu falei aqui que não é uma pessoa louca, gente. Mas assim, não é aquele louco que perde a consciência, entende? Aqui pra mim é uma pessoa que ela tem um modo próprio de viver. Tem um regramento que envolve privilégios. Então assim, eu sou a pessoa mais podre que você já conheceu, mas eu quero de você tratamento VIP. É nesse nível de insanidade a que eu me refiro, tá? Aqui não é algo sobre uma pessoa que precisa de uma camisa de força, entende? Aqui não é uma pessoa que ela sai gritando com os outros no meio da rua, não é uma pessoa que sai rasgando dinheiro, depredando propriedades alheias, aqui eu não tô falando sobre isso, não. Aqui eu tô falando sobre uma pessoa que pode ter realmente, né, algum tipo de desvio de conduta, algum transtorno de personalidade, mas é uma pessoa que ela foi orientada, tipo, cara, siga seu caminho, siga seu rumo, não é possível que tu olhe pra tua vida e tu tá se preocupando com a vida do outro, né? Não tem coerência. Ó, a caridade, a coroação e a nostalgia. Aqui essa pessoa agora, ela vem atrás daquilo que ela teve de você naturalmente. Olha que forte. Aqui alguém quer voltar pra ter de novo aquilo que ela tinha naturalmente. Respeito, ajuda, caridade. Então, muitas vezes aqui você não precisava nem fazer, né? Não tinha o porquê você fazer determinadas coisas por alguém, e você fazia, você considerava, você ajudava. E alguém aqui só estava atrás, ó, da glória. Essa pessoa que na sua mão era tratada como rei ou como rainha, e agora essa pessoa percebe isso, a nostalgia. Então, poxa, eu não deveria ter feito, né? Eu percebi aqui que alguém gostava de fato de mim, porque se eu, sem fazer nada, essa pessoa cuidava de mim, gostava, né, tava ali para todas as horas, você imagina o nível, né, a profundidade aqui do sentimento que alguém tinha por mim. E agora é como se essa pessoa só acordasse, mas acordasse de uma forma muito tardia. Aqui teve um despertar, mas um despertar eu sinto muito tardio. O descanso, a tranquilidade, o que eu tô falando pra vocês? Aqui é pra você descansar, tá?
Aqui é pra você ficar bem, ficar na sua. Você não deve nada a essa pessoa. Absolutamente nada. Por mais que ela tenha tentado gritar aqui pra todo mundo. Isso, o que se comprova no frigir dos ovos é que não. Você nunca deveu nada aqui pra ninguém. Muito pelo contrário. Você até fazia sem receber a contraprestação, né? Sem receber de volta aquilo que você fazia, aquilo que você doava. Bom, sobre energias. Cara, sério, se afaste de alguém. Se afaste, eu tô ouvindo, se afaste de alguém. Você não deve fazer isso, se afaste de alguém. Gente, alguém falou aqui. E essa pessoa, ela não quis ouvir. Ó, no Sol, que é a inspiração, Leão, mas esse deck Sagitário. Persuasão, Leão, esse deck Áries. Sacerdotisa, Câncer. Imperatriz, Touro e Libra. Cavaleiro de Paus, Áries, Leão, Sagitário. Rainha de Espadas, Gêmeos, Libra, Aquário. Câncer, Peixes e Escorpião no Valete de Copas. Eremita, Virgem. E como eu falei aqui, Áries, Leão, Sagitário na Rainha de Paus. Bom, Áries, por hoje é só. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido. Peço que curtam. Compartilhem, se inscrevam para quem quiser. E puder, pode contribuir através do Pix ou do Valer Demais. A minha chave está na descrição dos vídeos. Qualquer valor será muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença e até a próxima.